Olá pessoal, tudo bem? A gente está de volta ao curso Violência contra a Mulher Não é Normal, uma parceria da organização Serenas com a Secretaria Estadual de Educação. Eu sou a Bruna Latroff, gestora de projetos da Serenas, e estou aqui com vocês já nessa reta final para a gente trabalhar o módulo 5, Como agir diante da violência. Nesse módulo, a gente vai ter duas aulas. A primeira aula vai trabalhar a parte de crianças e adolescentes, ou seja, como identificar, acolher e encaminhar os casos de violência identificados nas instituições de ensino. E na aula 2, a gente vai trabalhar a parte de mulheres, né, que seriam meninas acima de 18 anos, a partir de 18 anos, que daí a gente já entende que tem um pouquinho outros trâmites que podem ser realizados, mas também pensando como identificar, acolher e encaminhar esses casos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre crianças e adolescentes. Primeiro, eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre como a gente pode identificar situações de violência. A gente já tinha trazido em módulos anteriores que crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência, elas apresentam mudanças comportamentais e mudanças físicas. Entre as mudanças físicas, a gente percebe descuido na higiene pessoal, alguns hematomas pelo corpo, normalmente algumas lesões, né? É muito comum crianças que sofrem violência dentro de casa, principalmente, quando elas vão para a escola, por exemplo, no período de verão, elas irem todas cobertas, né? Elas vão cobertas. E daí os professores já ficam meio, o que está acontecendo, né? Tá muito quente, elas não usam shorts, elas não usam camiseta. Então isso, por exemplo, já é um sinal de que alguma coisa estranha vem acontecendo aí na vida dessa criança. Além disso, a gente tem as mudanças comportamentais. Então, crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência, elas podem apresentar sinais de ansiedade, de depressão, de agressividade, comportamentos que a gente chama de hipersexualizados, ou seja, são comportamentos que são inadequados, né? Quando a gente pensa em questão de sexualidade, que são inadequados para a faixa etária dessa criança, falas, gestos. Então, esses são alguns dos comportamentos que são apresentados por crianças e adolescentes que sofrem violência. Mas a gente já trouxe um pouquinho para vocês, né, sobre isso nos outros módulos, então eu vou seguir aqui para a gente pensar em outras formas de identificação. Quando a gente pensa em trabalhar com crianças e adolescentes, a gente pensa também em trabalhar as questões lúdicas, então desenhos, brincadeiras, jogos. Muitas vezes, crianças e adolescentes apresentam nos desenhos que elas elaboram alguns sinais de que alguma coisa está acontecendo com elas, normalmente também dentro de casa. Então é muito comum crianças trazerem desenhos de quartos escuros com monstros, elas encolhidas na cama, monstros debaixo da cama, desenhos fálicos, né? Então aqueles desenhos, né, que tem o formato de um falo, né, ou até um próprio homem com um pênis para fora. Isso é muito comum de aparecer, principalmente em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, trabalhar desenhos com essas crianças é uma forma da gente também conseguir identificar uma possível situação de violência. Redações também, né, produções por escrito também aparecem, acabam trazendo situações de violência. Então, principalmente em produções de adolescentes, elas acabam muitas vezes revelando, né? Não na primeira pessoa, às vezes numa terceira pessoa, de que alguma situação de violência está acontecendo. Então, é importante que a gente observar essas produções, essas redações, somadas a algumas outras mudanças comportamentais, porque daí pode ser uma suspeita aí, né? Pode surgir uma suspeita ou uma identificação de uma situação de violência. Faltas excessivas dessa criança ou desse adolescente. Então, uma criança que tinha uma assiduidade, né? Uma frequência assídua na escola, e daí ela começa a faltar, sem apresentar justificativas, ou então ela evade dessa escola, ela simplesmente desaparece,
E daí, para a gente conseguir achar essa criança, essa família, a gente precisa ir lá, fazer uma busca ativa, entender o que está acontecendo, né? Então, nessas situações que evasões e faltas excessivas surgem, né, inesperadamente, também indicam, né, uma situação de violência contra essa criança e esse adolescente. A gente tem também aquilo que eu falei em outro módulo, que é a revelação espontânea. A instituição escolar, como eu disse, é o segundo espaço de maior cuidado e proteção e de referência dessa criança, desse adolescente. Então, é nesse espaço que essa criança, essa adolescente, ela vai se sentir segura para trazer alguma situação de violência. E daí ela pode procurar um adulto de confiança, uma pessoa de confiança, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o que isso significa de forma mais aprofundada, mas ela vai encontrar alguém ali nesse espaço onde ela se sente segura, confortável, em quem ela confia para revelar essa situação de violência. Então, essa é uma situação que também acontece muito nas instituições de ensino. E, por fim, pensando até em aspectos de prevenção dentro das escolas, muitos professores acabam realizando atividades sobre essa temática de violência, com vídeos, com filmes. A gente indicou, né, algumas dessas atividades, desses vídeos, dentro da cartilha que vocês vão receber para profissionais. Então, essas atividades contribuem para o profissional, além de prevenir situações de violência, né, que é uma forma de orientar essa criança e esse adolescente a entender o próprio corpo, a entender o que não é normal, né, como diz o nosso curso, muitas vezes crianças identificam ali naquela atividade, naquele vídeo, naquele filme, que passa por uma situação assim, que para ela está naturalizada, que já foi normalizada, mas quando o professor fala, olha, gente, isso é uma situação de violência, ela fala assim, opa, peraí, isso acontece comigo. E daí, às vezes, crianças levantam a mão, principalmente as crianças menores, elas levantam a mão no meio da aula e relatam alguma coisa que aconteceu com elas, ou então elas chamam depois o professor de canto e acabam revelando uma situação de violência. Então, essa é uma outra forma da gente conseguir identificar essa situação. E daí, eu identifiquei essa situação, né? Eu estou lá na escola trabalhando, faço essa atividade, pego um desenho de uma criança, pego uma redação de um adolescente e está lá, a situação de violência posta. O que eu faço nessa situação? Primeiro, quando a gente fala de revelação espontânea, que é o que eu acabei de falar sobre a pessoa de confiança, essa pessoa de confiança, como eu disse numa aula passada, ela não é escolhida aleatoriamente. Existe toda uma análise, né, do ambiente, do comportamento daquele adulto, feito pela criança ou pelo adolescente, para falar, não, essa pessoa é a pessoa em quem eu posso confiar e para quem eu quero relatar a situação de violência. Daí, por isso que a gente chama de pessoa de confiança, porque ela confiou aquele segredo, né? Pensando que a violência, ela sempre carrega culpa, né? Então, a criança e adolescente se sente culpado pela violência que sofre. Ela sofre ameaças da pessoa que é violenta, então ela tem medo do que pode acontecer caso ela revele essa situação de violência. Existe um sentimento ambíguo em relação à pessoa que perpetra violência contra ela, que é normalmente alguém de dentro da família, alguém com quem ela tem uma relação afetiva, né, de afeto. Então, ao mesmo tempo que ela não gosta da violência, né, de tudo que está acontecendo com ela, ela também ama essa pessoa, porque normalmente é o pai, é o tio, é o avô, né? Então, a pessoa que pratica violência contra ela, traz em seu discurso, na maioria das vezes, se você contar para alguém, eu posso ser preso, a nossa família vai ser destruída, vai acabar. Então, essa criança, ela tem medo, né? Ela não quer que a pessoa seja presa, ela só quer que a violência acabe. Então, tudo isso que ela carrega, né, quando ela traz o discurso, né, a revelação da violência para a pessoa de confiança, isso gera uma ansiedade nela absurda. Porque ela fica pensando, tá, eu revelei, e agora? O que vai acontecer? Né? Ela tem medo, ela tem vergonha, tá? E daí o que a gente, enquanto pessoa de confiança, né,
tanto em relação à revelação espontânea, como em relação à identificação suspeita, o que a gente pode fazer nessas situações? A primeira coisa, o essencial, é a gente acolher essa criança e esse adolescente. E como eu acolho? Eu vou levar ela para uma sala, onde eu vou estar lá sozinha com ela. E daí eu vou promover esse espaço acolhedor. Eu vou mostrar para essa criança, para esse adolescente, que eu acredito no que ela está me trazendo, que eu não duvido de maneira alguma no discurso dela. E daí a gente abre um espaço para que essa criança, se sentindo acolhida, mesmo, né, com essa ansiedade que ela vai carregar durante todo o processo a partir daí, eu garanto uma escuta empática, ou seja, eu garanto que ela relate o ocorrido da forma como ela quiser, da forma como ela se lembrar, né? Isso depende de cada caso, né? A gente tem as especificidades de cada relato, a gente tem relatos muito minuciosos, a gente tem relatos com buraquinhos, né, que eu falo, os buracos, né, os espaços ali que a gente fala, nossa, mas está estranho esse relato. Mas tem porquê, né? Essa criança, ela está apavorada, ela esquece de situações, é uma situação bastante traumática, né? E daí ela vai relatando do jeito que ela conseguir. A gente só vai escutar de forma empática, mostrando que a gente acredita nela, né, que ela pode trazer do jeito que ela quiser. A gente evita perguntas, porque não é nosso papel, enquanto instituição de ensino, investigar, inquirir essa criança, né? E o nosso papel é o quê? Acolher, identificar a situação, acolher, escutar de forma empática e, a partir daí, mostrar para essa criança que você acredita, que você quer ajudá-la, mas que para você ajudá-la, você precisa acionar uma rede, que é a rede de proteção, que é também uma coisa que a gente vai falar nessa aula. Então, você vai tratar essa criança ou esse adolescente de forma empática e transparente, no sentido de trazer quais serão os próximos passos. Então, olha, muito obrigada por você acreditar em mim. Eu agradeço muito a sua confiança. Eu acredito em você e eu quero te ajudar. Mas, para eu te ajudar, eu preciso acionar outras pessoas, conversar com outras pessoas que fazem parte de uma rede de proteção de crianças e adolescentes. E daí você explica o que é essa rede de proteção. Você fala que é importante que essa rede participe desse processo para que ela nunca mais sofra uma situação de violência e para que ela seja integralmente protegida, tá? Esse é um passo extremamente necessário. A gente não pode ocultar os próximos passos para essa criança, porque senão ela nunca mais vai confiar em você, ela não vai confiar em outras pessoas e ela vai se fechar e a gente não vai conseguir dar esses próximos passos, que é proteger e evitar, né, interromper esse ciclo de violência. E daí, quando a gente fala em escuta qualificada, a gente fala também sobre a lei da escuta protegida. Eu não sei se vocês já ouviram nessa lei, que é a Lei 13.431, que entrou, né, em vigência, na verdade, em 2018, mas foi criada em 2017. Essa lei, ela garante, ela foi criada e vem sendo implementada ainda, né, no país, no Brasil, para garantir a proteção e a não revitimização de crianças vítimas ou testemunhas de violência, tá? E como que eu faço, Bruna, para garantir a proteção e a não revitimização dessa criança vítima ou testemunha? Por meio dessa escuta qualificada. E quem faz essa escuta qualificada? É por meio da implementação dessa lei dentro dos territórios e dentro dos municípios dos estados brasileiros, que a gente vai pensar em fluxos da rede de proteção que vão identificar qual serviço, se é um serviço da saúde, se é um serviço da assistência, se é o conselho tutelar, qual serviço está mais preparado e qualificado para realizar essa escuta. E daí, por meio desse fluxo, acolhi, fiz a escuta empática, vou encaminhar para onde? Vou encaminhar para esse serviço que está referenciado, prevendo essa lei da escuta protegida, em escutar de forma qualificada essa criança e esse adolescente, para então
obter subsídios para realizar os trâmites de vou acionar a rede, vou encaminhar esse relato para a delegacia para que ela não seja ouvida na delegacia, vou encaminhar o relato para o serviço que vai acompanhar essa família para que ela não seja abordada novamente diretamente sobre a questão da violência, né, mas que seja contemplada ali com esse atendimento psicossocial, né? Então, esse profissional qualificado, esse serviço qualificado, ele vai pegar as informações desse relato inicial dessa criança, que vai ser registrado num relatório. Então, a instituição de ensino, ouvi essa criança, ela relatou toda a situação. Eu vou lá, vou registrar todo esse relato espontâneo dela. Eu vou encaminhar para o serviço que vai realizar essa escuta qualificada. O que faltar de informações ali que são imprescindíveis para dar andamento aos trâmites legais e protetivos, essa equipe vai fazer a escuta qualificada, vai complementar esse relatório e vai, então, acionar a rede de proteção para que faça esse acompanhamento, vai acionar o sistema de justiça para que responsabilize esse agressor e vai encaminhar esse relatório para esses serviços em específico, contemplando a questão do sigilo profissional e do resguardo, né, da exposição dessa criança e desse adolescente. Então, isso, basicamente, é a escuta protegida e uma escuta qualificada. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês que vai explicar de forma um pouquinho mais debulhada o que é essa escuta qualificada, essa lei da escuta protegida, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a importância da rede de proteção e daí a gente entrar, então, nesse próximo tópico. Vamos lá. Vamos agora conhecer o fluxo de atendimento da educação. Esse fluxo foi criado para atender a Lei 13.431 de 2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, que busca organizar o atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de todas as formas de violência. O fluxo da educação é parte do fluxo geral do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O fluxo da educação tem início quando a escola toma conhecimento de um caso de violência ou abuso contra a criança ou adolescente. Isso pode ocorrer porque o professor encontrou sinais que evidenciam uma situação de violência ou abuso. A ciência sobre o fato pode também vir do relato espontâneo da criança ou adolescente, ou ainda pela denúncia feita por um adulto ou algum colega da vítima. O caso deve ser registrado em sistema próprio da educação. O relatório gerado na escola deve ser encaminhado para as autoridades competentes. O diretor da escola é quem deve encaminhar a denúncia. Para isso, há alguns caminhos possíveis. Nos casos de flagrante, ele deve acionar a polícia militar. Nos casos de suspeita ou revelação espontânea, deve comunicar ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil. E no caso de emergência, ele pode encaminhar a criança para o sistema de saúde. A escola deve acompanhar tanto os casos identificados dentro da própria instituição, quanto aqueles recebidos diretamente pelo Conselho Tutelar. A escola é o local que a criança ou adolescente continua a frequentar todos os dias, mesmo depois de a denúncia ocorrer. Por isso, é muito importante que ela tenha sua identidade protegida com o devido sigilo sobre o seu caso. O sigilo garantirá que ela possa retomar a rotina com seus colegas e professores sem constrangimentos. É importante também que ela permaneça sempre acompanhada até o final de todo o processo. É no ambiente escolar que se pode aferir, por exemplo, indícios de que a criança ou adolescente está agitado ou com medo. A troca desse tipo de informação com o Conselho Tutelar e outros órgãos da rede ajuda a constatar se as medidas de proteção encaminhadas no início do processo foram cumpridas e se estão sendo efetivas. O termo técnico para essa troca dinâmica de informações entre os profissionais do fluxo é referência e contrarreferência. Elas garantirão o acompanhamento integral da criança ou adolescente. É importante ressaltar que todos os atendimentos que ocorrem ao longo do fluxo, desde o primeiro contato com a criança, devem seguir os preceitos da Lei 13.431/2017 e das diretrizes do Decreto número 9.603/2018, incluindo os procedimentos para a escuta protegida. Todos os profissionais da educação devem seguir os procedimentos para a escuta especializada. A lei preconiza que se evite fazer perguntas à criança ou ao adolescente, a não ser que sejam indispensáveis ao encaminhamento do caso. Se for imprescindível, deve-se perguntar o mínimo necessário,
de maneira delicada e nunca fazer perguntas invasivas ou que possam causar constrangimento. Vale lembrar que muitas informações podem ser colhidas entre os demais atores do fluxo de atendimento, ou com o adulto que acompanha a criança ou adolescente, preservando-a, assim, da necessidade de falar repetidas vezes sobre o assunto. Haverá o momento e o local adequados para que a criança ou adolescente faça isso de maneira protegida. Então, pessoal, a gente resolveu passar esse vídeo para tentar mostrar de uma forma um pouco mais didática sobre o que de fato é a Lei da Escuta Protegida e qual que é o papel da instituição de ensino dentro dessa lei, né? O que de fato a instituição de ensino tem que fazer quando a gente pensa na implementação da Lei da Escuta Protegida, tá? Agora, antes da gente falar sobre rede de proteção, eu queria trazer um pouquinho sobre o que é o Sistema de Garantia de Direitos. Esse sistema, ele consolida, na verdade, a garantia de direitos de crianças e adolescentes, a efetivação da garantia desses direitos, tá? Então, quando a gente olha aqui esse desenho, né, que parece uma colmeia, né? Cada célula dessa colmeia representa uma parte desse sistema de garantia de direitos. Então, aqui eu tenho Secretaria Municipal da Saúde, eu tenho Polícia Civil e Militar, eu tenho Ministério Público, né? Então, esse sistema, ele vai possibilitar que esses direitos sejam garantidos desde a ponta ali, que são os serviços que estão atendendo diariamente essas crianças e adolescentes, então escolas, os abrigos, os contraturnos, né? Os cursos de profissionalização que são ofertados pela assistência, CAPs, né? Que são os serviços que atendem a questão de saúde mental de crianças e adolescentes, postos de saúde. Então, eles vão garantir que o que está ali estabelecido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou na Lei da Escuta Protegida, de fato seja executado no dia a dia ali dos atendimentos, tá? Então, dentro disso, claro, a gente tem as secretarias. Então, a gente tem a Secretaria Municipal de Educação, a gente tem a Secretaria Municipal de Assistência Social, que estão lá, né, fiscalizando, vendo como que está esse funcionamento dos serviços da assistência, da saúde, da educação. Eu tenho o Ministério Público, eu tenho o Conselho Tutelar, que também vão fiscalizar para ver se esses serviços estão de fato executando o que está sendo proposto, o que está ali na tipificação desses serviços. E caso não esteja, daí eles vão entrar, né, com alguma ação para que isso seja de fato contemplado, né, para que esses serviços passem de fato a atender de forma integral essa criança e esse adolescente, né? E a gente também tem a participação de organizações da sociedade civil, a gente tem participação de lideranças comunitárias. Para quê? Para pensar em políticas públicas que qualifiquem esses atendimentos, né, e proposição de novas políticas públicas. Então, assim, por exemplo, eu quero, dentro do meu município, um centro para criança e adolescente, que é um centro onde a criança vai ficar no contraturno escolar para ter atividades socioeducativas, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, orientadores socioeducativos. Eu não tenho isso no meu município. Então, por meio, né, de reuniões sistemáticas, de comitês, da organização dos serviços públicos, de serviços privados, da sociedade civil, de crianças e adolescentes, essas proposições podem ser feitas para o município, né, exigindo que esse centro para criança e adolescente seja implantado dentro desse município, porque tem uma demanda significativa, né? Isso faz parte do sistema de garantia de direitos. Então, a gente, enquanto sociedade civil, não só como profissional da educação, a gente tem também essa possibilidade, né, de participar desses espaços, que são espaços coletivos ali, e organizados, para pensar nessa proposição. Por exemplo, se algum serviço não está legal, precisa melhorar, eu também posso pensar, né, na implementação desses serviços, dessas políticas públicas para infância e juventude. Tá? Então, isso basicamente é o sistema de garantia de direitos. Agora a gente vai entrar pensando, né? A gente falou em todas as áreas, né?
A gente tem a área de controle, de defesa, de promoção ali dos serviços que estão funcionando, de outros que estão fiscalizando, de outros que estão pensando em políticas públicas. Agora a gente vai pensar especificamente na rede de proteção, que são aqueles serviços que estão ali na ponta. Tá? Então a gente vai passar esse videozinho, que também é bastante didático, para explicar o que é essa rede de proteção, e depois eu vou apresentar para vocês a rede de proteção nos casos de violência contra crianças e adolescentes. Vamos lá. Olá! Hoje iremos falar sobre rede de proteção. Não é essa rede, apesar de que elas podem até ter suas semelhanças. A rede de proteção a que nos referimos é algo bem mais sério. É uma rede que envolve a ação de várias instituições e áreas governamentais ou não, que atuam em questões sociais de extrema complexidade, definindo estratégias para a prevenção, atendimento e fomento de políticas públicas para crianças e adolescentes em situações de risco. Em geral, o primeiro elo para a formação desta rede é a educação, ou seja, a escola, que integra diversas políticas públicas e diversos agentes para promover os direitos da criança e do adolescente em uma rede interna. Quando necessário, e também por meio dela, criam-se articulações entre programas e serviços, órgãos governamentais ou não, que compartilham suas metodologias, conhecimentos e informações sobre os casos atendidos para que estes sejam otimizados em uma rede externa ao ambiente escolar. Além dessas ações, o acompanhamento e a avaliação das políticas implementadas, bem como a mobilização da sociedade, são fatores importantíssimos para a construção e acionamento da rede. Mas como e em que situações acionar esta rede de proteção? Vamos usar o cyberbullying para compreender melhor o funcionamento da rede. Imagine que, em determinada escola, ao entrar na sala de aula, a professora se depara com uma estudante aos prantos e descobre que esta foi vítima da exposição de sua intimidade na internet, sendo que as imagens foram divulgadas pelo seu ex-namorado, um adolescente de 16 anos. Para proteger essa adolescente de tamanha exposição e garantir sua integridade física e moral, a escola, com o auxílio da professora que acompanhou o caso, articula a rede de proteção interna, por meio da equipe gestora. Após contatar os pais ou responsáveis dos envolvidos e relatar a situação registrando em ata o ocorrido, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola promove um trabalho pedagógico envolvendo todo o coletivo escolar. Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, APMF, professores, agentes educacionais 1 e 2, fazendo uma formação continuada sobre a importância do respeito ao outro e sua dignidade humana, por meio de palestras, rodas de conversa, debates com toda a comunidade escolar, teatros, etc. Além, é claro, de contemplar estas questões em documentos importantes como o regimento escolar, projeto político-pedagógico, plano de trabalho docente e proposta pedagógica curricular. Dependendo da gravidade do caso e nas situações que extrapolam a função da escola, é necessário a articulação da rede externa, ou seja, contatar o conselho tutelar e as delegacias especializadas, ou, caso não existam, outras delegacias do município onde ocorreu o fato. É importante frisar que a rede de proteção existe para a proteção e cuidado de crianças e adolescentes, auxiliando nas mais diversas situações que colocam em risco a integridade física e psicológica destes. Uso e tráfico de drogas, exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, abuso sexual, abandono e negligência por parte dos responsáveis, abandono escolar, evasão escolar, entre outras situações de riscos e violências. Sendo assim, cabe a todos os envolvidos na rede de proteção um trabalho constante de monitoramento, avaliação e aplicação das políticas públicas que visem a proteção integral e absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, garantindo assim o direito à educação. Então, pessoal, acho que deu para entender um pouquinho, né, sobre o que é essa rede de proteção, qual que é o papel da escola. Eu gosto muito do exemplo do cyberbullying, né? Eu acho muito legal, assim, porque acho que casa muito com o que a gente está trazendo hoje e nesse curso, né, que é a violência contra meninas e mulheres. E agora a gente vai apresentar para vocês um pouquinho dessa rede de proteção, tá? A gente colocou a escola aqui no meio justamente porque a gente está dando esse curso para vocês, né? Vocês que estão aí trabalhando com as crianças e adolescentes todos os dias. E a escola no centro é justamente a escola como alguém que identifica e encaminha
a situação de violência para a rede de proteção, tá? E daí, na rede, a gente tem esses diversos pontinhos aqui, né, que estão todos ligados, na verdade. Então, vamos pensar que a escola encaminha o caso para a saúde. A saúde, ela tem a UBS, que é o posto de saúde ali da região, né, onde essa criança e esse adolescente reside. A gente tem o hospital, que normalmente é acionado em casos em que a criança falou sobre uma situação de violência sexual ou está machucada e dela precisa de um cuidado muito específico na área hospitalar ou então para um exame sexológico, para um exame de corpo de delito. E a gente tem o CAPS, que vai trabalhar a questão de saúde mental dessa criança. Então, assim, ela tem questões de automutilação, ideações suicidas, ansiedade, depressão. Então, ela pode ser encaminhada para um CAPS. A gente tem defesa de direitos, que seria o conselho tutelar, que vocês conhecem bastante, né? Que precisa necessariamente ser acionado em alguma situação de violação de direitos dessa criança, desse adolescente. E a gente tem os conselhos de direitos. Então, a gente tem os conselhos municipais de crianças e adolescentes, né, que vão fiscalizar, por exemplo, todos os serviços, tanto a parte de documentos, né, e de funcionamento desses serviços. Então, por exemplo, a escola percebe que um serviço não está funcionando direito, o CMDCA pode ser acionado, então a própria secretaria municipal que está ali, esse serviço está vinculado, também pode ser acionada. A escola pode fazer isso, ela pode procurar esse equipamento, esse serviço, para reclamar, né, de que não está funcionando, de que não está, de fato, garantindo o direito dessa criança ou desse adolescente. A gente tem o sistema de justiça, que é composto pelo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, né, que cada um vai ter uma função específica dentro do judiciário, né, mas que todos vão garantir a parte legal, né, de responsabilização do agressor, da proteção integral dessa criança. Então, por exemplo, Tribunal de Justiça, né, Vara da Infância e Juventude, uma criança que ela é abusada sexualmente, como eu falei anteriormente, a família não existe nenhum outro familiar que pode ficar com essa criança, ela é institucionalizada. O Tribunal de Justiça, a Vara da Infância e Juventude, prontamente entra para acompanhar esse caso, para entender se de fato essa criança vai ser destituída dessa família, se é um acolhimento provisório, né? Então o sistema de justiça entra nesse acompanhamento, além, né, de várias criminais, de responsabilização, enfim. Defensoria Pública, a mãe se separa do agressor, só que ela não tem condições, ela não tem subsídios financeiros, recursos financeiros para arcar com os cuidados dessa criança. Putz, eu preciso entrar com ação de pensão alimentícia. Defensoria Pública vai lá e vai entrar com essa ação e vai orientar essa mãe, né? E o Ministério Público, ele é o representante do Estado, então ele que vai garantir ali e entrar com ações representando o Estado e, consequentemente, representando o direito dessa criança e desse adolescente, tá? A gente tem as ONGs, que normalmente são vinculadas a alguma secretaria, assistência, saúde, educação. A gente tem a segurança, que são os conselhos comunitários de segurança, que vão pensar em estratégias para garantir a segurança daquela comunidade, daquele território. A gente tem polícia militar e civil, que é onde a gente vai buscar, né, registrar boletim de ocorrência, acionar em caso de flagrante, né? Então, flagrei ali minha filha sendo abusada, vou ligar para a polícia militar vai lá e pega o agressor em flagrante e leva para a delegacia de polícia. E a gente tem assistência social, que é o CREAS e o CRAS. CREAS trabalha com as violações que já ocorreram, então eles vão garantir a intervenção desses casos e o cuidado dessa família com esse direito violado, e o CRAS vai prevenir para que esse direito não seja violado, tá? Então eles vão trabalhar também de forma psicossocial essa família, né? Garantindo os vínculos familiares, ok? Todos esses serviços podem ser acionados pela educação. Você, como professor, você vai levar possivelmente o caso para o seu coordenador pedagógico, para o seu diretor, que vai conversar com a dirigência de ensino, e eles vão trabalhar para acionar essa rede, né? Mas é importante que você saiba, enquanto cidadão, que essa rede existe e que, independente de você ser profissional de educação ou não, você pode procurar sempre que você precisar. E daí a gente fala da intersetorialidade, tá? A intersetorialidade, ela trabalha
todas as áreas que são impactadas na vida dessa vítima. Então, essa vítima tem saúde mental impactada, saúde física impactada, distúrbio alimentar e distúrbio do sono, a saúde que vai entrar nesse caso. Aprendizagem, a escola que vai entrar nesse caso. Autoestima, relações amorosas, de amizade, familiares, assistência social e todos os outros serviços que já estão atendendo essa criança nessas outras demandas. Se cada serviço trabalha de forma fragmentada, saúde de um lado, educação de outro, assistência de outro, sem se conversarem, essa criança não é contemplada integralmente. E a gente não pode esquecer que a escola, apesar de encaminhar o caso para essa rede, vai continuar com essa criança e com esse adolescente na rede de ensino. Todos os dias essa criança vai frequentar a escola e ela vai apresentar esses problemas, porque são problemas que vão ser trabalhados a longo prazo, ressignificados a longo prazo. Então não adianta eu encaminhar e falar, foi encaminhada, a rede se vira. Não, eu preciso conversar com essa rede. Eu preciso saber o que essa rede está fazendo e eu preciso saber o que eu posso fazer em conjunto com essa rede para que esse direito seja garantido, para que ela não seja revitimizada, para que ela melhore, né? E para que esse ciclo de violência seja interrompido. Isso é intersetorialidade, gente, tá? A gente tem que saber disso, não dá para trabalhar sozinho. A gente precisa de rede de proteção. Então, como eu disse, trabalho conjunto, a gente precisa pensar em fluxos integrados, tá? Fluxos integrados, ou seja, aquilo que eu falei da lei da escuta protegida, então a gente vai pensar em fluxos que garantam a não revitimização e a gente vai pensar em fluxos que funcionem para diversas demandas, não só violência, né? E não só contra criança e adolescente, mas aqui a gente está falando disso. Então vamos pensar em fluxos dentro do território, do município, para que a gente saiba o que fazer diante de uma situação. Tá? A gente precisa já ter isso meio que planejado. Articulação sistemática, que tem a ver com o trabalho conjunto. Então, eu preciso estar o tempo inteiro ali discutindo aquele caso com aqueles serviços. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso trazer coisas novas, né, de comportamentos ou sinais físicos dessa criança ou adolescente. Não está funcionando essa estratégia. O que a gente vai fazer de diferente? Isso é articulação sistemática, tá? E, por fim, eu trago muito a ideia de comitês territoriais ou municipais, porque eu penso muito que a gente precisa de espaços de diálogo entre os diversos serviços, organizações da sociedade civil, organizações privadas, a gente precisa de universidades participando, a gente precisa de sistema de justiça junto, a gente precisa de crianças e adolescentes, que é aquilo que eu falei de proposição e qualificação de políticas públicas. E pensar o que está funcionando no município para levar para outros como boas práticas, por exemplo. Ou não está dando certo? Será que a gente tem outras boas práticas de outros municípios que a gente pode implementar no nosso? Isso faz parte de comitês. E esses comitês, eles acontecem em reuniões normalmente mensais, né, que vão trazer pelo menos um representante de cada serviço, de cada área, para trazer um pouco o seu olhar sobre o que está acontecendo naquele território, naquele município, e o que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento dessas crianças e adolescentes. Aqui eu trouxe, eu só queria dar uma passada rápida do que é essa rede de atenção integral de crianças e adolescentes, daí tem todos os serviços que estão ligadinhos aqui, assistência, saúde, educação, legislativo, que vai ver a questão de leis, de cidadãos, a mídia para a gente fazer campanhas, campanhas o ano inteiro sobre essas temáticas de violência, trabalho infantil, enfim. E por fim eu queria trazer onde vocês podem buscar ajuda ou como ajudar essa criança e adolescente vítima de violência. Então eu trouxe uns tópicos. O primeiro é aquilo que eu falei, de sempre praticar a escuta empática e explicar quais serão os próximos passos para essa vítima de violência, o que vai acontecer a partir da revelação ou da identificação. Rede de proteção. Vocês podem acionar conselho tutelar, devem acionar conselho tutelar necessariamente, mas em paralelo, assistência social, saúde, direitos humanos, enfim, um serviço que tenha no seu município especializado nesse acompanhamento. Os canais de denúncia, Disque 100 ou Ligue 180,
que são canais que podem ser anônimos, então vocês podem denunciar e não se identificarem, né, quando forem realizar a denúncia. E o sistema de justiça, que é composto por delegacias de polícia, daí a gente tem os distritos policiais comuns, as delegacias de defesa da mulher, que a gente chama de DDM, a gente tem as promotorias de justiça de infância e juventude, que a gente também pode procurar diretamente o promotor e falar, olha, está acontecendo isso, né, essa criança está sendo violada, violentada, que daí ele já vai entrar com uma ação e acionar os órgãos da rede de proteção. Ok, gente? Acho que eu falei demais já, porque eu me empolgo muito quando o assunto é rede de proteção. A próxima aula a gente vai trazer um pouquinho dessa rede, mas pensando em mulheres. Então, como identificar, acolher e encaminhar os casos, ainda no módulo 5, que é a nossa última aula desse módulo. Obrigada por ficarem até aqui e até a próxima.